Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por essa linda manhã de sábado. E obrigado por estarmos aqui em tão boas circunstâncias para estudar a Tua Palavra. Nós sabemos que só é possível entendê-la e praticá-la com a presença, o poder e a bênção do Espírito Santo. E sabemos que o Espírito Santo está aqui. Pedimos então que o Espírito Santo se movimente aqui dentro, que ele preencha cada espaço desse lugar e que, sobretudo, o Espírito Santo toque o nosso coração. Que seja uma mensagem vinda do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é um tema extraordinário. Eu gostaria que todas as pessoas dessa cidade estivessem aqui para meditar conosco, para estudar conosco este tão importante tema. Quem acompanha as redes sociais já sabe que o tema é tudo novo de novo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Eu vou ser bem conciso, bem objetivo, para aproveitar bem os minutos, porque no final da mensagem nós vamos ter batismos, então a gente tem que colocar tudo isso dentro do tempo. Filipenses 2, de 9 a 11. Tudo bem? Filipenses 2, de 9 a 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Até aqui. Esse é um dos textos que mais me incomodou durante muitos anos, porque esse é um texto extraordinário, mas ao mesmo tempo esse texto nos leva a uma profunda reflexão, sabe? Vocês perceberam que o texto diz assim: Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, né? E diz assim, e que diante desse nome, diante de Jesus, todo joelho se dobrará. É aí que está o ponto. Se a Bíblia falasse assim, todo joelho dos cristãos se dobrará, aí você fala, bom, tranquilo, porque cristão vai ajoelhar mesmo, vai adorar Jesus. Aí faria sentido. Mas aqui não fala que são os joelhos dos cristãos, fala que todos os joelhos se dobrarão, todos, de todas as pessoas, no céu, na terra, no mar, no fundo do mar, em todo canto. É uma expressão para dizer assim, todo mundo vai se ajoelhar. E aí eu penso assim, imagina os muçulmanos ajoelhados diante de Jesus, porque o texto está falando isso. Todo joelho, imagina os muçulmanos de joelhos diante de Jesus. Imagina os judeus de joelhos. Imagina os hindus de joelhos. Imagina os budistas de joelhos. Imagina os ateus de joelhos. Imagina os agnósticos também se ajoelhando. Imagina os políticos todos de joelhos. Os artistas, as pessoas famosas, os ricos, os pobres, os evangélicos, os católicos, os espíritas. Imagina a humanidade inteira de joelhos. Os pastores, os padres, os bispos, os papas, o pai de santo, a mãe de santo, o filho do santo. Você imagina o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo assim, um dia todo mundo vai se ajoelhar, vai reconhecer
que Jesus Cristo é o Senhor, e também vai reconhecer que Deus foi justo em tudo que fez, no julgamento que fez e as decisões que foram tomadas. Hein, Cláudio? É forte isso, né? É isso que está dizendo o texto. Por isso que esse texto é tão importante, porque nos leva a estudar e a pensar como é que é esse negócio, como é que isso vai acontecer, entendeu? Porque a Bíblia, quando fala todo joelho vai se dobrar, a gente pensa exatamente em todas as pessoas, em todos os seres humanos. É isso que o texto está dizendo. Para entender isso aqui, nós temos que relembrar e repassar algumas profecias e alguns eventos finais. Estamos em 2024, estamos nos últimos dias. As profecias estão se cumprindo rapidamente. Os sinais, os eventos finais estão se cumprindo de forma acelerada. Quem veio ontem à noite viu o tema de ontem, mostrando claramente que estamos próximos do fechamento da porta da graça e que logo logo Jesus vai falar: está feito. Esse logo logo é logo logo mesmo. Algumas pessoas ficam questionando, mas esse logo logo aí vai demorar quanto? Tem muita gente que fica ansioso, apavorado. É só você lembrar da pandemia. Quando a pandemia chegou e nós tomamos conhecimento, em quanto tempo o planeta parou? Quanto tempo passou para parar tudo? Dias. Aeroportos fecharam, as escolas fecharam, as empresas fecharam, a Times Square, que não para, que não fecha nem de dia nem de noite, fechou, parou, zerou. Sabe essas fábricas que dizem assim: não, nessa fábrica ninguém pode guardar o sábado, porque aqui a máquina não desliga, aqui ninguém para. Parou. Tudo parou. Ora, se um vírus parou o planeta inteiro em questão de dias, não duvide que uma intervenção divina possa fazer acabar tudo rapidamente. Se um vírus fez o que fez, imagina o nosso Deus, o que Ele não pode fazer. Então quando a gente fala assim, breve Jesus voltará, não duvide, porque isso está mais perto do que a gente imagina. Ah, mas falta isso, falta aquilo. Pode faltar o que for. Quando Deus colocar a mão, aquilo que falta se cumpre e acontece. Amém, irmãos? Está fraco, amém, irmãos? Então Jesus vai se levantar lá no céu e vai dizer: está feito. Aí ele sai do santuário. O Espírito Santo fala que está feito, termina o seu trabalho, fechou a porta da graça. Aí cai as 7 últimas pragas. No final das pragas, o céu vai estar escuro, as nuvens vão estar carregadas, e as pessoas vão olhar para cima e elas verão tudo escuro, como se fosse cair uma tempestade, mas não se trata de tempestade. E em meio à escuridão, Apocalipse capítulo 14, versos 14, 15 e 16 diz, sabe o que? Olhei e eis uma nuvem branca. Já leram esse texto? Então, no meio da escuridão, uma nuvem vai se destacar. E olhando aqui da terra para essa nuvem, ela é pequena porque está muito distante, bem pequena, da metade da mão de um homem, mais ou menos. E à medida que o tempo vai passando, essa nuvem branca vai se aproximando da terra. E à medida que essa nuvem branca se aproxima da terra, ela cresce, e vai crescendo, e vai crescendo, vai chegando mais perto da terra, e vai crescendo, até chegar a um ponto em que essa nuvem vai ocupar todo o céu. Todo o céu será ocupado e dominado por essa nuvem branca. Essa nuvem branca é a mesma nuvem luminosa que apareceu lá na transfiguração, em Mateus 17, quando Jesus foi transfigurado e tinha Moisés e Elias do lado de Jesus, e apareceu uma nuvem luminosa em cima, e da nuvem saiu uma voz dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então essa nuvem da volta de Cristo é a mesma nuvem lá da transfiguração. Aliás, a transfiguração era uma demonstração, era uma miniatura, era uma antecipação resumida da volta de Cristo. Então essa nuvem branca vai ocupar todo o céu, e do meio dessa nuvem vai sair um som, uma música muito bonita, perfeita, um som que a gente nunca ouviu.
Nós já ouvimos muitas músicas bonitas, né? Você já ouviu orquestras tocarem, você já viu concertos maravilhosos, aqui mesmo nessa igreja, aqui também no UNASP, e a nossa igreja tem músicos e músicas extraordinárias, e você já foi ver orquestras fazerem concertos assim, que a gente fica emocionado até, porque eles tocam muito bem, mas a música daquele dia, o som daquele dia, que vai sair dessa nuvem, nós nunca ouvimos. É um som diferente, é um som celestial. Ele vem de cima. As pessoas vão se emocionar, as pessoas vão se arrepiar, porque esse som vem do meio dessa nuvem. E todas as pessoas estarão tocadas por esse som, por essa melodia. Que som é esse? O que significa isso? Esse é o som das trombetas, como diz Mateus 24, 30 e 31. Amém, irmãos? Essa música, esse som que eu estou falando, é o som das trombetas. E quem vai tocar essa música? Os anjos. Essa nuvem branca não se trata de uma nuvem literal, é uma nuvem de anjos. Essa nuvem pequena e depois cresce, é uma nuvem de anjos. É que no dia da volta de Cristo, os anjos todos virão com Jesus. O céu vai ficar em silêncio. Apocalipse 8, verso 1 diz: o céu ficará em silêncio por aproximadamente meia hora profética. E você lembra que uma hora profética equivale a 15 dias, e meia hora profética a 7 dias e meio, e quase meia hora, 7 dias. O céu ficará em silêncio, por quê? Porque Jesus vai voltar com os anjos. Essa nuvem branca que Apocalipse 14, verso 14, 15 e 16 menciona, é uma nuvem de anjos. Você imagina o céu todo dominado pelos anjos, essa grande nuvem branca de anjos, e você imagina tudo isso, todos eles tocando trombetas. Só de falar já arrepia aqui. E não é um toque qualquer, é um toque harmônico, perfeito, maravilhoso. Os anjos são perfeitos, a música é perfeita, o som é perfeito, tudo é perfeito. Então você imagina o céu todo tocando, os anjos todos em todo o céu tocando as trombetas e anunciando a volta de Jesus. E nós vamos olhar bem no meio dessa nuvem, bem no centro dela. E bem no centro dela, se prepara para se emocionar, porque bem no centro dessa nuvem branca vai ter um ser maravilhoso, um ser majestoso, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou. Ele terá na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O seu rosto brilha mais do que o sol, os seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz como a voz de muitas águas, as suas vestes estão resplandecendo. Bem no meio da nuvem branca, no meio dos anjos, no meio do som das trombetas, estará Cristo Jesus, nosso Senhor. É a volta de Jesus, irmãos. Chegou o dia, esse vai ser o dia. E é por isso que essa igreja se chama Adventista. Adventista, você sabe, significa a fé de um povo que acredita que Jesus vai voltar. Nós somos o povo do advento, porque Cristo há de vir, há de voltar, e voltará em glória e majestade. A volta de Cristo não será invisível, não. A volta de Cristo não será secreta, ok? Como alguns aí acham. A volta de Cristo será visível, será audível. E como será audível? Então Jesus vai estar no meio dos anjos. E por que Jesus vai ter uma coroa de ouro na cabeça? Porque desta vez Jesus não virá como um bebê, não virá como uma criança. Dessa vez ele não virá de Maria. Dessa vez ele não vai nascer em Belém. Dessa vez ele não vem para morrer na cruz. Dessa vez ele não vem para passar por tudo que ele já passou. Dessa vez ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso a coroa na cabeça. E mais, a foice na mão é apenas um símbolo. Ele não vai ter foice literal, coisa nenhuma. É uma expressão apocalíptica que diz que ele vai ter uma foice. Sabe por quê? Porque a volta de Jesus, entre outras coisas, é um evento de colheita. E essa foice é símbolo da colheita.
Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, Ele semeou a semente do Evangelho, semeou a semente da esperança, e esta semente foi plantada no meu coração e no seu. E essa semente germinou, não é verdade? Germinou. Olha nós aqui na igreja, nós estamos aqui porque a semente foi plantada e ela germinou. E nós estamos em processo de crescimento, de amadurecimento, de preparação. E quando estivermos no ponto, Cristo virá para nos buscar. Por isso a foice na mão é a colheita. E por isso esta semana é também uma semana de colheita. Por isso que muitas pessoas tomaram decisões, outras serão batizadas. Essa semana é uma semana de colheita, porque essa semana está conectada com a volta de Cristo. Se a volta de Cristo é um evento de colheita, esta semana é um evento de colheita. A colheita já começou. É o que diz a Bíblia. Então Jesus vai ficar nas alturas, vai ficar nos ares. Jesus não vai pisar na terra, para se cumprir Apocalipse 1, verso 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ele ficará nas alturas. Os anjos vão descer aqui. E Jesus, quando ficar nas alturas e os anjos descerem aqui, Jesus vai dar uma ordem. Eu fico impressionado com isso. Jesus vai dar uma ordem, e sob a ordem de Jesus, a terra, todo o planeta irá tremer, e as sepulturas irão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E não só isso, de acordo com 1 Coríntios 15, de 50 a 54, os servos de Deus ressuscitarão incorruptíveis. A pessoa que morreu velhinho, velhinha, já, curvadinho, cheio de rugas e tal, todos nós estamos indo nesse caminho, vocês sabem, Então o que acontece? Aquele que morreu assim, Jesus vai ressuscitar esse homem, essa mulher, e sabe como vai ser? Serão ressuscitados perfeitos. Se morreu com câncer, ressuscita sem câncer. Se morreu com diabetes, ressuscita sem diabetes. Se morreu com outra doença, ressuscitará sem doença. Se morreu com alguma limitação, ressuscitará sem limitação nenhuma. Essa cadeira não vai existir nunca mais. E Jesus vai levantar aqueles que morreram em Cristo, e nós seremos perfeitos, a imagem e semelhança de Jesus. Não é brincadeira não, rapaz. Nós não vamos estar aqui na igreja à toa. Tem uma esperança, tem uma fé, temos uma certeza de que Jesus vai voltar. Então Jesus ressuscita os justos. Somente os justos serão ressuscitados na volta dele. Somente os que morreram em Cristo. Os que morreram longe de Cristo vão continuar mortos por mais 1000 anos. E na volta de Cristo vai ter gente viva que é fiel. Servos de Deus fiéis vivos estarão. Esses que estiverem vivos na volta de Cristo não morrerão. Como Elias, seremos transformados num abrir e fechar. Eita, bênção maravilhosa. E aí os vivos fiéis serão transformados e também serão levados pelos anjos para encontrar Jesus nos ares. Vejam, os mortos em Cristo ressuscitam, os justos firmes na fé vivos serão transformados. Então todos os justos serão levados pelos anjos para encontrar Jesus nos ares, como está em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. E na volta de Cristo vai ter pessoas vivas, mas pessoas que estão perdidas, ímpios, que não aceitaram. Também vai ter pessoas vivas assim. E quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, essas pessoas vivas que não aceitaram a salvação morrerão. Então a volta de Cristo é um divisor de águas. Todos os fiéis serão levados com Cristo para os céus, e todos que não aceitaram a Cristo ficarão mortos aqui no pó da terra. Então Jesus vai nos levar para o céu. Nós vamos subir com Ele por todo esse espaço, e vamos viajando com Ele, subindo por esse espaço. Passaremos pelo sol, pela lua, pelas estrelas. E além do sol, mais allá del sol. Lembra dessa música? Além do sol, depois da lua, depois das estrelas, a gente vira à direita
e entramos no céu. Esse à direita é por minha conta. E entraremos no céu. Amém, irmãos? E a terra ficará vazia. Esse prédio será destruído. As suas casas serão destruídas. Tudo será destruído aqui na terra. Satanás ficará preso aqui com os anjos maus por 1000 anos. Apocalipse 20. A Bíblia diz que na terra não haverá nenhum ser humano vivo durante o milênio. Os ímpios ficarão mortos e os justos serão levados para os céus. Será 1000 anos para a terra descansar. 1000 anos para o povo de Deus reinar no céu com Cristo e participar da segunda fase do juízo, a fase de comprovação do juízo lá em cima. E 1000 anos para Satanás pensar em toda a bobagem que fez. 1000 anos. Lá no céu, durante o milênio, todas as dúvidas serão tiradas. Se você tem uma dúvida que até hoje ninguém te respondeu, se você tem alguma coisa que inquieta você, que você fala assim, mas eu queria que me explicassem isso aqui não faz sentido, como é que é isso, eu não entendo. Calma, confia em Deus. Se prepara, que lá no céu Deus te explica. Só vai para o céu, tá? Se prepara para ir para o céu. Aí chegando lá, você vai ter a eternidade e Deus vai te explicar tudo. Mas não fica agarrado numa dúvida a tal ponto de impedir você de se entregar a Jesus. Todo mundo tem perguntas, todo mundo tem questionamentos, mas isso não deve ser um impeditivo, deve ser um combustível a mais para você se preparar para o céu. Às vezes o diabo pega uma pessoa que tem uma dúvida, e com aquela dúvida o diabo vai levar você para o inferno se você não tomar cuidado. Então tem dúvida? Tem pergunta? Tem. Ninguém te responde? Calma, tranquilo, confia em Deus. Quando Ele voltar, Ele vai te responder. Amém? Amém? Esse amém provocativo que eu estou fazendo é para aquele que tem dúvida. Me entendeu? Tá claro, né? 1000 anos no céu. Você vai saber por que esse aqui foi salvo e aquele não. Tudo será esclarecido. É o juízo de comprovação. Você vai comprovar tudo o que aconteceu. Cadê meu pai? Não veio. Por que não veio? Olha aqui a vida dele. Toma, analisa e julga por você mesmo. Cadê meu marido? Cadê minha esposa? Não veio. Por que não veio? Toma, analisa por você mesmo. Julga por você mesmo. Aí você olha assim e você fala assim, aquela mulherzinha entrou aqui no céu? Aquele camarada entrou? Eu conheço ele lá da Alvorada. Como é que entrou aqui? Jesus, esse camarada entrou no céu. Aquela mulher tal entrou no céu. Aquele rapaz, aquele homem, aquela pessoa entrou? Entrou. Jesus deve ter algum... Me explica. E Jesus vai te dar o livro de registro dessa pessoa, e você vai poder comprovar que aquela pessoa realmente fez coisas que não deveria fazer, cometeu os erros que, enfim, mas um dia ela se arrependeu e você nem ficou sabendo. Um dia ela se converteu, você nem ficou sabendo. Um dia ela se entregou totalmente a Jesus e você nem ficou sabendo. E por isso ela está no céu. E todos nós daremos glórias e honras ao nome de Jesus pela maneira justa como tudo foi feito. Deus não falha no seu julgamento. Tudo será claro, perfeito e justo. Terminou o milênio. Depois do milênio, Jesus vai descer aqui outra vez. Depois do milênio, Jesus vai descer aqui outra vez. E de acordo com Zacarias capítulo 14, versículo de 1 a 4, Jesus vai colocar os pés sobre o monte das oliveiras. Aí o monte vai se fender ao meio, vai virar uma planície.
Em seguida vai descer a cidade santa, a nova Jerusalém, e os salvos também descerão. Você sabe que tem uma cidade lá do céu, né? Não é uma coisa muito assim estranha de pensar? Estranha no sentido assim de ser impactante. Imagina, lá em cima tem uma cidade. Não é uma chácara, não é um sítio, não é uma fazenda. É uma cidade. E uma cidade de ouro. Pensa comigo, rapaz, tem uma cidade lá em cima. E não é uma cidadezinha qualquer, não. Não é Dubai, entendeu? Nova York, Washington, Los Angeles, Londres, Paris. Não é isso não. É a Nova Jerusalém. Ela foi construída, sabe do quê? Ouro. Uma cidade inteira feita de ouro. Essa cidade tem 12 portas. Cada porta é uma pérola. Uma vez eu estava pregando esse assunto, uma menina levantou a mão e falou assim: tio, no céu vai ter shopping? Eu falei assim: vai. Vou te mostrar o shopping que vai ter no céu. Apocalipse 21. A Nova Jerusalém. Claro, não é um shopping, lógico que não é. Mas eu quis dizer para ela, é melhor que o shopping. Infinitamente melhor, claro. E então, meus irmãos, essa cidade santa vai descer aqui. E os salvos vão descer aqui. Então, depois do milênio, quando Jesus, a cidade e os salvos descerem aqui, o planeta inteiro vai ser iluminado outra vez. E aí Jesus vai se levantar e vai dar uma ordem. E quando Jesus der uma ordem, todos os ímpios mortos serão ressuscitados. Jesus vai ressuscitar todos os ímpios. Aí você imagina a cena. Você imagina a cena. De um lado estarão os salvos, e do outro lado os perdidos. A Bíblia chega a comparar os salvos com as estrelas dos céus, e compara os perdidos com a areia do mar. Então você imagina, depois do milênio, todo ser humano vivo ao mesmo tempo. Quantas pessoas estão vivas hoje na Terra? 8? Mais ou menos 8 bilhões por aí. E quantas pessoas já viveram aqui, já morreram? Ufa! E quantas mais ainda irão nascer, é ou não é? Agora, naquele dia, depois do milênio, todo mundo vai estar vivo ao mesmo tempo. Toda pessoa que nasceu um dia nesse planeta vai estar vivo naquele dia. Você imagina a multidão incontável. E aí Jesus vai se levantar e vai dar a sentença final, as palavras finais para os salvos, e também as palavras finais para os perdidos. É o juízo de execução, é a sentença final. Então Jesus naquele dia vai abrir os braços e vai olhar para os salvos, vai olhar para você. Para você, pensa exatamente em você. Jesus vai olhar para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, internauta, e para você que está aqui também. Vai olhar para você e vai olhar para nós ou não vai? Se você falar que não, eu digo: está fazendo o que aqui? Pela fé nós cremos que estaremos lá, amém, irmãos? Então Jesus vai olhar para os salvos, vai abrir os braços, vai dar um sorriso maravilhoso, um sorriso contagiante, e com muita emoção e paixão no coração, Jesus vai dizer assim: eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu intercedi por vocês, e vocês me aceitaram. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai ser demais ouvir isso de Jesus. Vai ser um momento emocionante, extraordinário. Eu quero ouvir isso de Jesus. Alguém mais quer? Levante a mão. Quem quer ouvir isso de Jesus? E deixa eu olhar. Pode ser que alguém não levante a mão. E se você não levantar sua mão, eu garanto que eu vou aí e levanto sua mão. Eu quero olhar. Calma, não abaixa ainda não. Eu quero ver. Olha, você, ainda bem, hein? Amém? Aí depois
Jesus vai olhar para os perdidos e vai dizer mais ou menos assim: meus filhos. E nessa hora Jesus vai estar chorando de tristeza. Vai dizer assim: meus filhos, eu criei vocês, eu amei vocês, eu fiz tudo por vocês, ressuscitei por vocês, intercedi por vocês, mandei os pregadores pregarem para vocês, mandei o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês, eu fiz tudo por vocês, mas vocês não me aceitaram. Por que não me aceitaram? Agora é tarde demais, já não posso fazer mais nada. Apartai-vos de mim. E as lágrimas vão cair do rosto, ou no rosto de Jesus. Quando Jesus falar essas palavras, cada um dos perdidos, antes de serem destruídos, poderão relembrar os momentos de oportunidades que tiveram. Todos os perdidos vão relembrar, desde a sua infância até aquele momento, todas as chances de salvação que tiveram. É como se cada um assistisse o filme da própria vida. Imagina se a sua vida fosse um filme, como seria? Cada um deles vai relembrar todas as chances que tiveram de salvação. Vai passar diante de cada um vai ver as suas chances, cada um vai ver o seu próprio filme. O próprio Satanás vai assistir o filme da vida dele, porque ele também teve chance de se arrepender logo no início, mas não quis. Então todos os ímpios vão relembrar todas as chances. Aquele momento em que alguém ofereceu estudo bíblico e a pessoa não quis, aquele momento em que a pessoa poderia se batizar e ela não quis, aquele momento em que a pessoa poderia abandonar o cigarro, a bebida, a droga, sei lá o que, e não abandonou, aquele momento em que a pessoa poderia pedir perdão e não pediu, aquele momento em que a pessoa poderia tomar uma atitude e entregar a vida a Jesus e não entregou. Todas as chances. Aquela vez que a pessoa esteve na igreja, ouviu um sermão, ouviu um apelo, ouviu uma música, ouviu um chamado, endureceu o coração e não quis, não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Esse negócio de guardar os mandamentos, não dá, não tenho tempo. Esse negócio de ficar indo à igreja, não tenho tempo. Estudar a Bíblia, não tenho tempo. Tem que trabalhar, tem que estudar, eu não é? Tem que comprar, tem que conquistar. Não teve tempo, né? Não dava tempo. A vida é muito corrida em São Paulo, né? Não dá tempo de fazer nada, né? Isso vai passar no teu filme. E depois que todos relembrarem as chances que tiveram, vai se cumprir o texto que a gente leu no começo: todo joelho se dobrará. Imagina aquela multidão de joelhos, ricos e pobres, homens e mulheres, cristãos e muçulmanos, budistas e judeus, hindus e ateus, todos os perdidos de joelhos. Cumprir-se-á Filipenses 2, que diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que momento será esse? O próprio inimigo de Deus vai se ajoelhar. O próprio inimigo de Deus vai reconhecer que Deus foi justo. Não haverá mais nenhuma dúvida em nenhum lugar do universo. O grande conflito está chegando ao seu final.
os ímpios irão se levantar. Satanás vai dizer assim: estamos perdidos, vamos invadir a cidade santa. E Jesus vai dizer assim: adeus, meus filhos, adeus. E vai descer fogo e enxofre, e todo o mal será queimado, eliminado, erradicado. Vai ser um momento muito difícil e dramático. Não somente Jesus vai chorar, os salvos também irão chorar. Porque entre os salvos vai ter uma esposa cujo marido estará entre os perdidos, ou contrário. Imagina você, os pais entre os salvos e os filhos entre os perdidos, ou os filhos entre os salvos e os pais entre os perdidos. Alguém que você ama estar entre os perdidos. Vai ser um momento muito difícil. E vai ser aí que vai se cumprir Apocalipse 21, verso 4, que diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Derramaremos nossa última lágrima e Jesus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. O mal será queimado. E aí vai se cumprir Malaquias 4, verso 1, que diz: não deixará nem raiz e nem ramo do mal. Esse fogo que vai queimar o mal vai ser usado por Deus para purificar a terra. Esse planeta vai ser purificado. Deus vai usar esse fogo e esse enxofre para purificar a terra. E vai